E se um cometa no céu fosse visto como um aviso de Deus? E se um sonho estranho parecesse anunciar uma peste, uma guerra ou a morte de um rei? E se uma antiga profecia, escrita em linguagem misteriosa, fosse usada para explicar uma crise política? Hoje, muitos de nós olhamos para um eclipse ou para um cometa e pensamos em astronomia, pensamos em órbitas, fenômenos naturais, corpos celestes. Mas no século XVI e XVII, esses acontecimentos podiam ser lidos de uma outra maneira. O céu, ele parecia falar, os sonhos podiam advertir, as profecias antigas podiam voltar a circular em tempos de medo. Bem, gente, na aula passada nós estudamos a providência. Nós vimos que os desastres, as doenças, incêndios e mortes repentinas podiam ser interpretadas como os sinais do governo de Deus. Muitos fiéis entendiam as pestes, incêndios ou tempestades como sinais, advertências ou provas que eram permitidas por Deus. Esta é a aula número 5 do curso Religião e Magia na História e hoje vamos estudar orações, profecias e sinais do céu. Na aula anterior, vimos que a providência transformava os acontecimentos em mensagens. Uma peste não era apenas uma doença coletiva, um incêndio não era apenas um acidente, uma tempestade não era apenas um fenômeno climático. Para muitos homens e mulheres dos séculos XVI e XVII, essas coisas podiam carregar um sentido espiritual. Mas agora precisamos fazer outra pergunta: como as pessoas respondiam a esses sinais? A resposta mais imediata era através da oração. Quando a doença chegava, quando uma criança adoecia, quando a colheita ameaçava fracassar, quando uma cidade enfrentava uma peste ou uma guerra, as pessoas então oravam. A oração era uma forma de pedir socorro, de buscar consolo e de colocar o sofrimento diante de Deus. A oração não era apenas um ato privativo. Ela podia ser familiar, comunitária e pública. Uma família podia se reunir em casa diante de uma pessoa enferma, uma comunidade podia participar de jejuns e dias de humilhação, e pregadores podiam convocar o povo ao arrependimento. Igrejas poderiam transformar a crise em uma ocasião de um exame moral. A oração, ela dava uma linguagem ao medo. Quando a pessoa não tinha controle sobre a doença, sobre o clima, sobre a fome ou sobre a morte, ela podia, pelo menos, transformar a sua angústia em súplica. A oração era dizer: eu não domino essa situação, mas eu posso me voltar para Deus. Por isso, a oração estava ligada ao arrependimento. Não se tratava apenas de pedir que o sofrimento acabasse, tratava-se também de perguntar: que pecado precisa ser abandonado? Que comportamento precisa ser corrigido? Que lição espiritual deve ser aprendida? Quando uma peste atingia uma cidade, muitas pessoas não perguntavam apenas qual remédio devemos tomar. A pergunta religiosa era: o que Deus está dizendo com isso? Por isso, a oração não era só consolo, era uma resposta ao desastre. Orar significava pedir misericórdia, confessar os pecados, examinar a consciência e buscar o sentido em meio ao medo. E em um mundo inseguro, a oração transformava o pânico em súplica. Mas a oração não era a única resposta. Muitas pessoas também procuravam compreender o futuro. E aqui que entra as profecias. Quando nós falamos em profecias, nesse contexto, não estamos falando apenas das profecias bíblicas. Estamos falando também de textos antigos, obscuros, de previsões que são atribuídas a figuras misteriosas e a rumores populares e a interpretações políticas que circulavam em tempos de crise. As profecias ganhavam força porque pareciam vir de muito longe. Um texto apresentado como antigo dava a impressão de que o futuro já havia sido anunciado, e se uma crise acontecia, alguém podia dizer: isso já estava previsto. Muitas dessas profecias eram ambíguas, falavam de reis, coroas, animais simbólicos, sangue, fogo, quedas, guerras, ilhas, monstros ou mudanças no reino. Por serem vagas, podiam ser reinterpretadas conforme a situação. Uma profecia antiga podia ser aplicada a uma guerra recente. Uma imagem obscura podia ser associada a um governante. Uma frase misteriosa podia ser usada para explicar a morte de um rei. Um texto esquecido
podia voltar a circular quando o medo aumentava. Isso mostra que a profecia não era apenas curiosidade religiosa, ela tinha função social e política, podia alimentar esperanças, espalhar temor, justificar a oposição a um determinado governante ou fortalecer expectativas de mudança. Em tempos de insegurança, uma profecia oferecia direção. Ela dava a sensação de que o caos tinha uma ordem escondida. A guerra, a peste ou a crise política não pareciam acontecimentos soltos, parecia parte de um roteiro maior. As profecias antigas funcionavam como um mapa do medo. Quando a sociedade entrava em crise, as pessoas voltavam a textos obscuros, versos misteriosos e previsões atribuídas ao passado. Por quê? Porque uma profecia dava a sensação de que o caos tinha uma direção. A guerra, a peste ou a queda de um governante não pareciam fatos soltos, pareciam acontecimentos que já haviam sido anunciados. Além das profecias, havia também os sinais do céu. Cometas, eclipses, estrelas incomuns, tempestades extraordinárias e fenômenos naturais raros podiam ser interpretados como advertências. Para muita gente, o céu não era apenas um espaço físico, era também um lugar de comunicação divina. Um cometa podia assustar uma cidade inteira, um eclipse podia ser visto como um mau presságio. Uma tempestade fora do comum podia parecer um sinal da ira de Deus, e um fenômeno estranho da natureza podia circular como um prodígio. Hoje temos explicações astronômicas para eclipses e cometas, mas naquele período explicação natural e interpretação religiosa podiam caminhar juntas. Mesmo quando se conhecia algum tipo de causa natural, ainda permanecia a pergunta: por que isso apareceu justamente agora? E essa pergunta mudava tudo. O cometa, ele podia ter uma trajetória no céu, mas a sua aparição podia ser interpretada como um aviso. O eclipse podia ter uma causa astronômica, mas ainda assim provocava temor. A tempestade, ela podia ser um fenômeno climático, mas parecia uma mensagem divina. E para muitos homens e mulheres daquele tempo, a natureza era como um livro. O problema era saber ler. Os sonhos eles também entravam nesse universo de sinais. Nem todo sonho era tratado como uma revelação, mas alguns sonhos eles eram impressionantes, né? E eles podiam ganhar alguma importância, principalmente quando pareciam se cumprir depois. Por exemplo, um sonho antes de uma morte, um sonho antes de uma viagem perigosa, um sonho antes de uma guerra, um sonho com vozes, luzes, figuras religiosas ou advertências. Esses relatos eles circulavam porque reforçavam a ideia de que Deus podia advertir antes de agir. O invisível podia tocar a vida comum por meio de imagens, sinais e acontecimentos estranhos. E aqui nós percebemos a diferença entre a aula 4 e a aula 5. Na aula 4, falamos do acontecimento depois que ele ocorre. A peste chegou, o incêndio aconteceu, a colheita fracassou. Mas na aula 5 estamos falando da tentativa de responder, de interpretar e de antecipar. A oração responde ao sofrimento. A profecia ela tenta compreender o futuro. E os sinais do céu parecem anunciar os perigos. Os sonhos eles surgem como advertências pessoais ou coletivas. E tudo isso formava uma cultura de interpretação. Para muitos homens e mulheres do século XVI e XVII, o mundo não era silencioso. O céu falava por cometas e eclipses. Deus advertia por calamidades. Sonhos podiam assustar famílias. Profecias antigas voltavam a circular em tempos de crise. O problema não era apenas viver os acontecimentos, era interpretá-los. A vida parecia cheia de sinais e a cada sinal precisava ser decifrado. Mas nem todos interpretavam esses sinais da mesma maneira. Um pregador podia dizer que o cometa era a advertência de Deus. Um astrólogo podia relacioná-lo aos astros e ao destino dos reinos. Um leitor de profecias podia afirmar que aquilo já havia sido previsto. Uma pessoa comum podia lembrar uma história antiga contada pelos pais ou avós. Em momentos de crise, havia a disputa pela interpretação. Quem tinha autoridade para explicar o sinal? O pregador, o astrólogo, o governante, o profeta popular ou o panfleto que circulava pela cidade? Ou talvez a tradição local? Essa disputa mostra que a religião não estava isolada da vida social.
A interpretação dos sinais envolvia medo, política, autoridade, esperança e controle da comunidade. As autoridades religiosas, elas podiam desconfiar de profecias populares e sonhos duvidosos e sinais interpretados de maneira supersticiosa. Mas não era fácil controlar tudo. O medo fazia as pessoas buscarem muitas respostas ao mesmo tempo. Quando a vida estava tranquila, uma profecia podia parecer apenas curiosidade, mas quando havia uma peste, uma fome, uma guerra ou instabilidade política, ela ganhava força. Quanto maior o medo do futuro, maior o desejo de decifrá-lo. A oração, por sua vez, tinha uma função diferente. Ela não prometia necessariamente revelar o futuro, ela ajudava a suportar o presente. Quem orava não dizia, eu sei tudo o que vai acontecer. Ele dizia, eu dependo de Deus nesse momento. Por isso, oração, profecia e sinais não eram a mesma coisa. A oração era súplica, a profecia era expectativa, o sinal era uma advertência, o sonho era suspeita de mensagem e o cometa era um medo que atravessava o céu. Esses elementos mostravam como a vida religiosa no século XVI e XVII era profundamente ligada à insegurança. As pessoas queriam sobreviver, mas também queriam compreender. Queriam proteção, mas também direção. Queriam alívio, mas também sentido. Não devemos olhar para esse mundo apenas com desprezo, como se tudo simplesmente fosse ignorância. Aquelas pessoas viviam em um ambiente de riscos reais, doenças matavam rapidamente, a fome era ameaça concreta, guerras e crises políticas afetavam a vida comum. A medicina era limitada, a segurança material era frágil. Diante disso, oração, profecia e sinais do céu ajudavam a organizar o medo. Elas não eliminavam o sofrimento, mas davam uma linguagem para enfrentá-lo. O sofrimento deixava de ser um puro acaso, o futuro deixava de ser apenas escuridão, e a crise passava a ser lida dentro de uma ordem maior. Bem, meus amigos, nesta aula vimos que para muitos homens e mulheres daquele período, a realidade parecia cheia de sinais. As pessoas oravam diante da aflição, recorriam a profecias antigas em tempos de crise e observavam o céu em busca de advertências. A aula de hoje não repete a aula anterior, ela mostra o outro lado da providência. Não apenas como os acontecimentos eram interpretados, mas como as pessoas respondiam a eles e tentavam perceber o que poderia vir depois. Muito bem, meus amigos, e agora chegou o desafio da aula, o momento em que irei elaborar uma pergunta e você vai tentar responder ali nos comentários, escrevendo ali a letra, né, da alternativa que você acha que é a correta. E se puder, escreva também uma breve frase explicando por que você escolheu essa alternativa. E a pergunta é o seguinte: na aula de hoje, nós vimos que orações, profecias e sinais do céu tinham uma função importante na vida religiosa do século XVI e XVII. Para muitas pessoas daquele período, esses elementos eles serviam principalmente para, letra A, substituir completamente a fé cristã por uma explicação científica da natureza. Alternativa B, negar qualquer relação entre sofrimento, medo e vida religiosa. Letra C, responder ao sofrimento, interpretar crises e tentar perceber advertências sobre o futuro. Letra D, provar que todos os cristãos rejeitavam sonhos, cometas, eclipses e profecias antigas. Letra E, separar totalmente religião, política e a vida cotidiana. Deixe sua resposta nos comentários, né, com a letra, mais uma justificativa rápida. Bem, gente, chegamos ao final da nossa aula. Na próxima aula, vamos estudar a religião do povo, entre fé, medo e costume. Vamos ver que a religião não era vivida apenas nos sermões, nos livros ou nas decisões oficiais da igreja. Ela estava no nascimento, no casamento, na morte, nas festas, nas aldeias, nas famílias, nas tradições locais e nos costumes herdados. E se você está gostando dessa série de aulas, inscreva-se no canal, deixe o like, escreva nos comentários o que você está achando desta série. Também pode deixar alguma pergunta, caso as tenha. Vou gostar de saber como você está acompanhando o curso. E também poderá deixar ali um tema para uma nova série. Se tivermos várias pessoas interessadas nesse seu tema, nós poderemos então criar para vocês aqui no canal
novas séries baseadas no interesse de vocês. Até a próxima aula.